Então, vamos fechando os nossos olhos e trazendo à nossa frente a figura sempre serena e bondosa de Jesus, o nosso Mestre Maior. E a Ele agradecemos pelo carinho que tem para com todos nós. E nesse momento em especial, como é bom poder contar com a Tua presença, Jesus. Mas, às vezes, só lembramos de você no momento de dor. Precisaríamos lembrar de você também, Jesus, nos momentos de alegria, em qualquer momento. Afinal de contas, você é o nosso grande amigo, o nosso grande companheiro. Precisamos então aprender de você, Jesus, porque somos ainda pequenos, ainda nos falta o entendimento, a compreensão, e exatamente por não termos essa compreensão, esse entendimento, é que vivemos tantas vezes mergulhados na dor. As aflições, elas que surgem na nossa vida, como estão agora, muitas pessoas padecendo de uma aflição que não compreende e de repente imagina que Deus tenha se esquecido dela. Não, Deus nunca se esquece de nós. Jesus nunca se esquece de nós. Nós é que, muitas vezes, nos esquecemos deles, do nosso Pai e do nosso irmão maior, Jesus. Então vamos aproveitar a ocasião na qual nos encontramos, no meio de tanta dor, de tanta desesperança para muita gente. Vamos parar um pouco e vamos avaliar, meditar, para que possamos de fato compreender o motivo das dores que nos atingem, para que possamos, naturalmente, encontrar a saída, encontrar a paz, encontrar a alegria que nos falta. Vamos pensar bem nisso. E por isso que agradecemos a Jesus sempre, por tanto ensinamento, por tanta amizade, por tanta companhia. Ele que está presente em todos os instantes da nossa caminhada. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Laércio, Célia, tudo bom? Tudo bom com vocês? Ivone, no YouTube, Renata Macrini, boa noite a todos. Vamos continuar um pouquinho com as nossas aflições, né? As aflições que nos atingem, ainda de uma forma tão cruel, mas merecidos. Por quê? Porque nós somos os artífices da nossa dor ou da nossa alegria, né? Nós é que construímos. Boa noite, Martins, Alzira, Áurea. Vamos seguindo então. Nós vamos estender provavelmente nesse assunto as aflições por um tempo ainda um pouquinho maior, né? Porque esse assunto pelo qual nós passamos é um tema que está nos atingindo em cheio ultimamente. Então, provavelmente não esgotaremos hoje esse assunto. Seguiremos ainda um pouquinho mais adiante. É preciso que as pessoas compreendam que o amor e a bondade de Deus estão sempre presentes em qualquer momento da nossa caminhada. Então é preciso que a humanidade desperte a confiança em si mesmo. Muitos perderam, mas não pode perder. Tem que despertar essa confiança. Então, que passem por esses momentos, a humanidade, né, grande parte que está um pouquinho desalentada, passe por esses momentos com determinação, confiança, esperança e, por que não, alegria. Alegria sim. Mas esse momento é complicado. Alegria. Alegria porque você está vivo. Alegria porque você está junto dos seus familiares. Alegria porque você tem tantos amigos. Alegria sim. E nós temos um trabalho individual magnífico a ser executado. É o trabalho da evolução, do crescimento.
e não podemos perder um único instante nesse trabalho. Mas, para isso, precisamos entender a razão das dores, das aflições, dos sofrimentos que nos atingem. Porque senão, não entendo o motivo disso, a tendência é me revoltar. E aí, erroneamente, imaginamos, grande parcela da humanidade, que Deus deveria nos suprir de todos os cuidados para que nada de mal nos aconteça. Muitos pedem, né? Deus, me livre disso, mas não faz nada. Ela própria não faz nada. Mas mesmo que Ele, o Pai, nos cercasse de toda a proteção, como muitos pais fazem com os seus filhos, né? Colocam numa redoma de vidro, não os deixando viver a própria vida, certamente aí sim residiria um grande mal. Um grande mal. Porque nós somos dotados do livre-arbítrio. Essa é a grande diferença do ser humano frente, por exemplo, aos animais. Nós somos dotados de livre-arbítrio. Se fazemos o que queremos, precisamos responder por aquilo que fizemos. É simples assim. Se fizemos o bem, vamos receber o bem. Se fizemos o mal está aí nos aguardando, né? Então nós vamos ver aqui numa história a razão da dor. A razão da dor. De onde vem essa dor? Esse livro, Jesus no Lar, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo espírito Neio Lúcio. Vejam a beleza, a razão da dor. É Jesus nos falando há 2000 anos atrás. Vamos lá. Raquel, uma mulher que era servidora da residência de Cusa. Cusa era um intendente do palácio de Herodes. E Raquel era uma servidora de Cusa. Ergueu a voz para indagar do mestre numa reunião que eles tinham. Normalmente acontecia na casa de Pedro, ali em Cafarnaum, na Galileia. Ela indaga a Jesus por que motivo a dor se convertia em aflição nos caminhos do mundo. Por que essa dor? Não era o homem criação de Deus? Não dispõe a criatura do abençoado concurso dos anjos? Não vela o céu, falava Raquel, sobre os destinos da humanidade? Ela estava reclamando. Então ela queria ser carregada no colo. É essa a situação. Queria ser mimada por Deus. A humanidade ainda se comporta assim, em muitos casos, nos dias de hoje, século XXI, quer ser mimada por Deus, quer que Deus carregue no colo. Jesus olhou Raquel e disse: olha, Raquel, a razão da dor humana procede da proteção divina. Ué, mas Deus me protege e eu tenho dor? Vamos lá. Os povos, continuou Jesus, são famílias de Deus, que à maneira de grandes rebanhos são chamados a ir para o aprisco do alto. A nossa casa não é a terra. Estamos provisoriamente aqui. E Jesus disse: a terra é o caminho. A luta que ensina e edifica é a marcha. O sofrimento é sempre o aguilhão que desperta as ovelhas distraídas à margem da senda verdadeira. Então, o sofrimento é a cutucada que vem para que a gente siga o melhor caminho. As pessoas ficaram olhando para Jesus, esperando. O que vem? E Jesus vai complementando. Olha, pessoal, vê se não acontece hoje, nos dias de hoje. O excesso de poder favorece o abuso. A demasia do conforto, não raro, traz o relaxamento. E o pão que se amontoa de sobra, aquilo que sobrou, vira pasto de vermes. Então, quando tudo parece estar bem, né, o entendimento que temos, normalmente nós nos perdemos. Quando tudo está certinho, aparentemente certinho, a tendência nossa é nos perdermos, nos afastarmos do caminho. E aí, Jesus, percebendo que as pessoas não estavam entendendo o que ele falava, ele começa a contar uma história.
um anjo, por ordem do eterno Pai, tomou à própria conta um homem comum, desde o nascimento. Então a criança ia nascer e esse anjo começou a cuidar daquela criança. Ensinou-lhe a alimentar-se, a mover os membros e os músculos, a sorrir, a repousar, a asilar-se nos braços maternos. E esse anjo, sem afastar-se do protegido daquela criança, portanto, ficava ali dia e noite, deu-lhe as primeiras lições da palavra, em seguida orientou os impulsos novos, favorecendo o ensejo de aprender a raciocinar, a ler, a escrever, a contar. O anjo afastava aquela criança, hora a hora, de influências perniciosas ou mortíferas, de espíritos infelizes, que iriam arrebatar aquela criança para o sorvedouro da morte. Então o anjo protegia tudo, ficou cuidando de tudo, soprando-lhe ao pensamento ideias iluminadas, aos clarões do infinito bem, através de 1000 modos de socorro, que a criança não percebia, garantiu-lhe a saúde e o equilíbrio do corpo. É tudo que a gente pede, né? Pede. Dava-lhe o anjo, portanto, medicamentos invisíveis por intermédio da água, do ar, da vestimenta, das plantas, e vezes sem conta salvou o tutelado, né? Salvou do erro, do crime e dos males sem remédio que atormentam os pecadores de um modo geral. Ao amanhecer, o pajem celestial, o anjo, portanto, acorria atento, preparando para seu tutelado um dia calmo e proveitoso, defendendo-lhe a respiração, a alimentação, o pensamento, vigiando seus passos com amor para melhor preservar-lhe os dons. E continuava o tutelado a ele. Ao anoitecer, o anjo postava-se-lhe à cabeceira, amparando-lhe o corpo contra o ataque de gênios infernais, os espíritos malignos, aguardando com maternal cuidado para as doces instruções espirituais nos momentos do sono. O anjo não escapava 1 segundo do seu tutelado. No transcurso da vida, guiou-lhe os ideais, auxiliou-o a selecionar as emoções e a situar-se em trabalho digno e respeitável, clareou-lhe o cérebro juvenil, insuflou-lhe entusiasmo santo rumo à vida superior e estimulou-o a formar um reino de santificação e serviço, progresso e aperfeiçoamento num lar. Já viram como que aquela criança foi orientada o tempo todo? Foi tratado como marionete, mimado, sem o exercício do livre-arbítrio. E nós não fomos criados dessa forma. Não, para ser conduzido dessa forma, não. Mas aí, continuando a história, Jesus narrando isso tudo. O homem, ou a criança que agora se tornava um homem, todavia, que nunca se lembrara de agradecer as bênçãos que o cercava, fez-se orgulhoso e cruel diante dos interesses alheios. Ele que retinha tamanhas graças do céu, jamais se animou a estendê-las na terra e passou simplesmente a humilhar os outros, com a glória de que fora revestido por seu devotado e invisível benfeitor. Ele sentia o maior de todos. Quando experimentou o primeiro desgosto, que ele mesmo provocou, menosprezando a lei do amor universal que determina a fraternidade e o respeito aos semelhantes, o que ele fez? Gesticulou, revoltado contra o céu, acusando o Supremo Senhor de injusto e indiferente. Parece que a gente está vendo aí crianças que são criadas, né, hoje, naquele véu, naquela proteção, naquela redoma, e quando alguma coisa de mal acontece,
Quando em alguma coisa ele não é atendido, os pais são horríveis, né? Aflito, o anjo guardião, aquele que acompanhou todo esse tempo, procurava levantar-lhe o ideal de bondade, mas aí aparece um anjo maior, que se aproxima dele, do anjo menor, e ordena que, ao primeiro dissabor do tutelado, endurecido por excesso de regalias, se convertesse em aflição, em dor, aflição. E aí, rolando mentalmente, de aflição em aflição, o homem começou a recolher os valores da paciência, da humildade, do amor e da paz para com todos, fazendo-se então precioso colaborador do Pai na criação. As coisas mudaram. Terminada a historieta, esperou Jesus que Raquel, aquela que levantou a questão, por que acontece isso conosco? Nós somos filhos de um pai eterno, por que esse sofrimento? Então, quando Jesus termina de contar essa história, Raquel estava ali, e Jesus aguardando que ela pudesse expor alguma dúvida, alguma questão. Mas todo mundo, inclusive Raquel, ficaram num silêncio total, raciocinando sobre o motivo da dor, o benefício que a dor nos proporciona. E nós não queremos sofrer, mas ela é que nos encaminha para o melhor caminho. Sem ela, a gente se perderia. Se tudo estivesse correto, tranquilo, sereno, um céu de brigadeiro, eu não estaria pensando em outra coisa que em mim, no meu egoísmo. Então, depois dessa história, vamos lembrar rapidamente tudo que nós falamos na live anterior, né? Sobretudo na situação que nós passamos atualmente. Temos que ter cuidado para não perder a esperança, não atribuir a Deus nenhuma culpa, porque Deus escreve certo em linhas certas. A falta da compreensão é que faz atribuir a Deus algum engano, quando não compreendemos, portanto achamos que ele errou. A compreensão maior das dificuldades mostraria que tudo se reporta à questão do plantio e da colheita. Nós é que plantamos, nós é que colhemos. E o nosso plantio, muitas vezes recheado de ódio, recheado de mágoa, de desprezo, de inveja. Mesmo assim, Deus nos permite uma colheita melhor, através da ferramenta do amor, se assim nós quisermos. Se não quisermos, a colheita vai ser terrível, porque o plantio foi terrível. Então, precisamos entender Deus nos falando em todos os instantes. Calma, meu filho, calma, respira fundo. Eu existo, eu te amo e estarei sempre contigo. Acalma-te, tudo passará, acredite. E na semana passada falamos de Maria de Nazaré, quando visitada por um sofredor, ela disse: meu filho, calma, tudo passa. Recordamos também que em cima da cama de Chico havia uma placa que estava escrito: isso também passa. Então, vamos compreender o que vem a ser bem-aventurados os aflitos, ou suporte às dores, que na época de Jesus o judeu jamais compreenderia, não tinha como compreender, porque Jesus se reportava a uma vida futura. Então, é isso que precisamos compreender. Compreender os que sofrem perseguição da justiça, os que são pobres, os que têm fome, os que choram. Quando Jesus disse: mas ai de vocês ricos, ai de vocês que riem, ele estava se reportando à forma como nós passamos as dificuldades na terra, e muitos como passam pelas, entre aspas, regalias na terra. Então, era preciso compreender. Mas há 2000 anos, o judeu não compreenderia isso. E aí, questionaria naturalmente a bondade, o amor,
a justiça de Deus. E os dias atuais, hoje, século XXI, muitos também não entendem, muitos não compreendem isso. E imagino, será que Deus se alegra com o nosso sofrimento? Será que Deus é carrasco? Será que Deus desaprova a riqueza, a fartura? Será que Ele não gosta da nossa alegria, da nossa felicidade? Vemos pessoas sofrendo e outras não. Com saúde algumas, com doença outras, algumas ricas, outras pobres, alguns que roubam e nem sempre são alcançados pela justiça. Nós vemos pobres sendo levados aos tribunais em razão de ter furtado um pão para matar a fome de um filho. Ele que não tem nada, não consegue suprir a necessidade de um filho. Onde está Deus? Esse Deus sumiu, desapareceu? Ou será que tem alguma explicação para isso tudo? Afinal de contas, Jesus prometeu recompensa àqueles que passassem pela dor. Mentiu? Jamais. Jesus não mentiria jamais. E uma coisa ele disse: a cada um, segundo as suas obras. Mas cometemos os males ainda, né? Os equívocos ainda. E a justiça divina não falha. Ela busca todos os nossos atos, os bons e os maus. Seria então responder com rigor total os atos praticados por nós, tanto os bons como os maus? Sim, vamos responder com rigor, sim. Mas de que forma vamos responder? Então, qual seria a melhor forma de reparar um mal que nós cometemos? Será que é sofrendo a pena da lei de Talião, dente por dente, olho por olho? Óbvio que não, né? Nós ainda dissemos na semana passada que se fosse responder dente por dente, olho por olho, aquilo que fizemos, até Gandhi, que não era cristão, diz: olha, se assim fosse, todo mundo seria cego e desdentado. Por quê? Porque todos nós temos as nossas culpas, todos nós cometemos um mal. Então, vamos entender que a reparação do mal seria sofrendo uma agressão, mesmo que ainda menor? Será que é isso? O que eu cometi para o outro, será que eu vou responder através de uma agressão, mesmo que em menor dose? Também não, não necessariamente, porque aí seria necessário que sempre houvesse um agressor de plantão. Eu agredi alguém, e aí vai ter um agressor de plantão me esperando na curva. Também não, não necessariamente. Então, qual seria a melhor forma de reparar um mal? Vamos pensando nessas perguntas todas, tá? Então, a melhor forma seria pela força do amor. Do amor. Sempre associado, obviamente, à vontade do agressor, né? Do indivíduo que agrediu, de querer efetivamente reparar os erros cometidos. Onde havia agressão, no peito daquele agressor, agora começa a residir o amor. É a melhor forma de corrigir o mal, né? Mas essa reparação, eu agredi a você, tá? Eu lhe agredi. Essa reparação vai acontecer quando? Em que momento eu vou poder corrigir a agressão que, lamentavelmente, eu lhe fiz? Muitos cometem equívocos e morrem, sem tempo para correção. Se eu lhe agredi e morro, como que eu vou corrigir o mal que eu lhe fiz? Muitos passam a vida inteira errando, prejudicando, lesando o próximo, ou até uma coletividade toda, né? Um político, muita gente que ele acaba lesando. E eles, muitos, morrem sem qualquer abalo. Como é que fica? Sem qualquer incômodo na consciência. Por isso que muita gente diz que, por exemplo, o roubo vale a pena. Vale a pena se não for alcançado pela justiça. Não vale a pena nunca, nunca, jamais. Então,
Nesse caso que nós falamos, morreu e não teve oportunidade de corrigir e nem de tomar consciência do mal, né? Nesse caso, o mal cometido, em razão da morte do agressor, ficaria perdoado? Será? Ele foi perdoado pelo simples fato de morrer? O acerto ficaria dispensado de ser realizado? Vai respondendo para você aí. O agressor morreu, então ele foi dispensado de corrigir. E agora outra pergunta. E aquele que sofreu a agressão, ficaria então sem o devido reparo? É justo isso? A razão nos diz que, morto o infrator, não estaria morta a responsabilidade dele, até porque o agredido continua vivo e aguardando justiça. E aí nós vamos fazer outras perguntas, né? Ouçam bem essas perguntas e vão tentando responder à medida em que eu vou fazendo. E o infrator seria condenado a um inferno? É uma pena eterna, o infrator? Então, nesse caso, o agredido sofreria as consequências da ida do infrator ao inferno? Ele não vai poder corrigir aquilo que me fez? Em outras palavras, o agredido ficaria a ver navios? Impressão que dá, né? Muitos entendem dessa forma, quando imaginam que, em razão de uma única vida, uma única existência, nós iríamos para o inferno e o mal que fizemos estava anulado. Só eu que sofro. O agredido continua sofrendo, mas problema dele, né? Estranho. Mais uma pergunta. E quando, para o agredido, e quando lhe seria feito a justiça por parte do agressor? Nunca. Está no inferno, vai fazer o quê? E aí, uma pergunta que marca bem. Onde é que fica cada um segundo as suas obras? Se eu fui parar no inferno, eu lhe agredi, fui parar no inferno, e onde que fica as obras que eu fiz de equívoco para com você? Basta eu ir para o inferno? Mas você está vivendo o seu inferno em razão daquilo que eu lhe fiz, né? Então vamos começar a pensar assim. Quem demoliu precisa reconstruir. Eu não posso demolir e pedir para que o Paulo Serrato reconstrua para mim, né? Não posso pedir para que a Alceia, o Paulo, tio Paulo, reconstrua aquilo que eu destruí. Quem quebrou precisa consertar. Não tem outra saída. Mas quando consertar? De que forma consertar? São questões que precisam ser respondidas. Há 2000 anos, o judeu, ali ao lado de Jesus, não tinha como responder essa questão. Por esse motivo, não poderia compreender as bem-aventuranças, porque ele ignorava o funcionamento da obra de Deus. Só que essa falta de entendimento ainda persiste século XXI para muitos. E ignoram que Jesus está sempre nos dando pistas para entendermos, para conhecermos a obra de Deus, porque Deus é sempre justo, não pode cometer injustiças. Então disse Jesus: meu reino não é desse mundo. Ainda disse: juntai os tesouros do céu, ou seja, estamos na terra, junte os tesouros de um outro local. Jesus ainda disse: na casa do meu Pai há muitas moradas. Em outras palavras, não somos da terra, não somos. Estamos provisoriamente habitando a terra, mas não somos daqui. Mas a humanidade vê as coisas na contramão. Ela se julga da terra, vivendo em algumas situações experiências do espírito. Não, nós somos espíritos vivendo atualmente uma experiência da terra. E é por esse motivo que o homem não raciocina
com relação às coisas da alma. É por esse motivo que o homem não busca uma visão maior, uma visão que transcenda, que vá além. E aí? E agora? Será que vivemos uma única existência? Uma única encarnação? Ou será que vivemos várias encarnações? A chave para a solução de todas aquelas perguntas está aí. Múltiplas encarnações. Porque não dá para aceitar uma única existência e ir parar, desembocar no inferno. Não faz sentido. O mal que eu fiz, não tenho nem a oportunidade de corrigir. O mal que você me fez, eu vou ficar a ver navios? Não pode, não tem como. Então nós vamos ver que não dá para aceitar uma única existência, como muitos irmãos entendem, com todo respeito ao entendimento de cada um, não criticando jamais a forma de acreditar, mas vamos ver o que Jesus disse, se nos leva ou não para o entendimento de que uma vida só não faz o menor sentido. Jesus disse, está em Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 8 a 9. Ele disse assim: sendo assim, se a tua mão ou o teu pé te fizeram cair em pecado, em equívoco, tua mão ou o teu pé, corta-os e lança-os fora de ti. Você já viu alguém que cometeu um equívoco? Roubou, exemplo. Eu vou cortar minha mão para não roubar mais, né? Vão falar, os muçulmanos, mas aí é uma questão de justiça deles. Eu estou falando eu comigo mesmo. Será que se minha mão me levou a cometer um equívoco, eu vou cortar a mão? Será? Acabou de cair o YouTube, problema aqui no nosso notebook, então vamos seguindo só pelo Instagram. Depois os irmãos do YouTube, vamos convidá-los a vir para o Instagram também. Então, será que é isso mesmo? Mas Jesus disse num complemento, pois melhor é entrares na vida mutilado ou aleijado, do que tendo as duas mãos ou os dois pés. Mas ele já entrou com os pés e já vivia com os pés e com as mãos. Então não faz sentido, só explicando, numa outra, entrares, ou seja, continuar, né, a sua caminhada, mas que em outra existência você procure se privar daquilo que te fez desviar na encarnação anterior. Ainda Jesus disse, se um dos teus olhos te faz pecar, arranca-o e lança-o fora de ti, pois melhor é entrares na vida, mas ele já tinha entrado com um olho. Portanto, é melhor entrares na vida com um olho só, do que errar. Então ele está nos dizendo, vidas sucessivas, reencarnação. Aí reside a justiça e a bondade de Deus. É através das vidas sucessivas. Sem elas, não daria. Por quê? Se eu entro na vida com as mãos e ele diz, se você errou, é melhor arrancar a mão. Mas não dá. Olha, se os teus olhos te fizeram perder, era melhor que você tivesse entrado sem. Mas eu não sabia que ia errar. Eu estou entrando do jeito que eu pude. Então, quando ele diz, é melhor entrares na próxima. Então, reencarnação. Vamos seguir um pouquinho mais. Múltiplas existências, que é a reencarnação. Na época de Jesus, há 2000 anos atrás, alguns judeus já tinham noção do retorno para uma nova vida. Uma palavra que definia isso, roda das existências, era Gilgul Neshamot, era a roda das existências. Só que esse entendimento
não era generalizado entre os judeus. Fazia parte apenas da Torá oral, não da Torá escrita. Então poucos entendiam, mas alguns entendiam. Vamos ver o episódio de João Batista, né? Porque os discípulos disseram, quando Jesus, no alto do Monte Tabor, ele desce com os discípulos e eles dizem, acabando de ver a aparição de Elias, mas Jesus, Elias não havia de vir? E Jesus diz, ele viria, mas já veio. E o homem não entendeu e o matou. Então não tinham compreendido que João Batista era o Elias que havia de vir. Mas o judeu, de um modo geral, aguardava o retorno de Elias, porque seria uma nova encarnação. Quem tiver curiosidade, procure no Velho Testamento o último livro dos profetas, era o profeta Malaquias. Eram os profetas menores. O último livro, Malaquias, no capítulo 4, versículos 4 a 5. Esse profeta, 400 e alguns anos antes de Jesus, ele disse assim, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe. Horebe é o Monte Sinai. Para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. A orientação. E ele continua assim, Malaquias, 400 e poucos anos antes de Jesus. Está escrito, eis que eu vos enviarei o profeta Elias. Taxativo. Vou enviar o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Enviaria Elias, como veio na época de Jesus, inclusive como primo de Jesus, João Batista. Vamos ver ainda, para dar sentido, entendimento à reencarnação, porque a reencarnação é que explica, sem sombra de dúvida, as nossas dores, os nossos sofrimentos, porque fomos nós, né? E agora estamos aqui sem o olho, sem a mão, reclamando, mas é plantio e colheita. Primeira carta aos Coríntios, carta de Paulo de Tarso. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Paulo escreveu assim, da mesma forma está escrito, Adão, o primeiro homem, foi feito alma vivente. O último Adão, no entanto, é espírito vivificante. Primeiro Adão e último Adão, o que é isso? O primeiro Adão era uma alma vivente. O último Adão, um espírito vivificante. Ele estava falando da evolução. Daquele espírito que viemos a conhecer como Adão, que não era o primeiro, não, mas tudo bem. Aquele espírito, ele foi crescendo, evoluindo ao longo das suas encarnações. E não existe outra forma para crescermos que não seja ter uns dias após outro para o aprendizado. Foi assim na época de escola. Nós aprendíamos num dia, retornávamos à nossa casa e retornando à nossa casa, vimos como é que tinha sido aquele dia de aula. Voltávamos no dia seguinte, eu errei, eu não estudei isso, eu fiz errado aquilo, não devia ter feito tal coisa. E no dia seguinte, na aula, eu crescia, procurava aprender mais e retornava para minha casa. Retornando para minha casa, avaliava o que eu fiz, fazia minha lição de casa, via onde estava o erro, onde estava o acerto, para voltar para a escola. E voltava e aprendia, para voltar para casa, para voltar para a escola. Era só assim que eu conseguia aprender. Em espírito, é a mesma coisa. É só através dessas idas e vindas que me dão a oportunidade de fazer acertos e equívocos. E ao retornar, eu vejo o que fiz de bom e o que fiz de mal para, no dia seguinte, acertar aquilo que não foi bem feito. Mas aquilo que não foi bem feito no anterior,
me trará dor no dia seguinte, na existência seguinte, porque eu tenho que me reaproximar de pessoas que talvez não estejam me proporcionando uma grande alegria, uma dificuldade, uma desavença. É assim o motivo da dor. Não pode ser diferente, porque se fosse diferente, fosse culpa de Deus, colocou no meu colo uma dor, uma doença, uma dificuldade. Por que Deus? Por que eu doente? Se aí eu vejo outras pessoas saudáveis. Por que eu, tendo dificuldade financeira, quando eu vejo pessoas com dinheiro? Por que eu nascer e desencarnar com 1 ano de vida, quando outras pessoas vivem dezenas de anos? Tem que ter uma explicação. E essa explicação, para mostrar que Deus é justo, só pode ser através de múltiplas existências, onde a cada uma que eu vivo, eu me melhoro e já não cometo na mesma intensidade aquilo que eu cometia na passada, em encarnações passadas, e vou crescendo, aprendendo, cada vez cometendo menos equívocos e cada vez cometendo ou praticando coisas melhores. Evolução é assim. Senão Deus não seria justo. Senão Deus não seria Pai. Senão Deus não seria amor. Precisamos pensar nisso. Na semana que vem, continuaremos falando um pouquinho sobre reencarnação para entrarmos nos sofrimentos pelos quais nós passamos. Se eu cometi, eu preciso corrigir. Mas corrigir de que forma? Passando pelas dificuldades de uma maneira confiante, de uma maneira mais serena, não xingando, não esbravejando, senão não aproveito a oportunidade da correção e agravo aquilo que eu fiz de mal no anterior. Aquele que não consegue se equilibrar e eu sofro porque Deus me persegue, está agravando o mal que praticou em anterior. Não, precisamos aprender, entender, para que tiremos o melhor proveito das dificuldades pelas quais passamos. Combinado? Vamos lá então. Pena que o YouTube caiu, nós tivemos um problema no nosso notebook ontem, pensei que já estava sanado, mas lamentavelmente não estava. Vamos então para a prece. Vamos falar com Jesus um pouquinho. Então fechemos os nossos olhos e vamos trazer à nossa frente a figura serena e bondosa de Jesus, nosso Mestre Maior. E agradecemos a Ele, porque é através do seu ensinamento que vamos compreendendo cada vez mais, nos situando cada vez mais na existência em que estamos, imaginando a existência que tivemos e nos preparando para a existência que teremos. É sempre a questão do plantio e da colheita. Eu vou colher lá no futuro, em outra existência, aquilo que estou plantando agora. Se eu plantar revolta, se eu plantar indiferença, mágoa, ressentimento, é isso que eu estarei me habilitando a colher lá na frente. Então que Jesus coloque no nosso coração e que nós nos habilitemos a receber esse ensinamento. Coloque no nosso coração a tolerância, a resignação, o amor, a perseverança, tudo isso, para que nós possamos, nesta presente caminhada, colher o melhor que pudermos e semear também os melhores frutos para a colheita seguinte. Que assim seja, graças a Deus. Que possamos passar por essa situação conturbada, que muitos estão perdendo a esperança. Não perca não vale a pena não. Siga em frente, confie, lute, acredite, mantenha a sua esperança. Chico e Maria de Nazaré, falou, calma, tudo passa sim, vá em frente, não desanime não. É isso que precisamos fazer.
Combinado, pessoal? Então, nos preparemos. Semana que vem, de volta, com alegria, com confiança. Vamos seguindo em frente sempre. Jesus no coração e álcool gel na mão. Abraço a todos vocês, muito obrigado pela companhia e semana que vem, juntos novamente. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.